Estamos aqui na Fenalol, o último dia de feira, a maior feira de direito e tecnologia da América Latina inteira. Eu estou aqui ao lado de Júlio e do Matheus e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a premiação que o escritório do Júlio recebeu no prêmio Terceiro Lugar em Gestão, dentre diversos escritórios, inclusive grandes escritórios pelo Brasil inteiro. Júlio, quais foram os desafios que você encontrou com relação à premiação? Esse projeto, na verdade, ele coroa um trabalho que começou em 2013. Em 2013 eu comecei a digitalizar o meu escritório e foi aí que eu vi a necessidade de também focar no relacionamento com o cliente pelo WhatsApp. E lá naquele momento, as ferramentas jurídicas ficou muito claro para mim que elas faziam muito bem o trabalho de controle e de gestão dos prazos processuais. Mas, por outro lado, começou ter um novo trabalho, um novo pilar de trabalho na advocacia, que era se relacionar com os clientes. A partir daí eu comecei a buscar uma série ali de ferramentas para solucionar o problema que eu tinha, até o momento que eu me conscientizei que aquilo estava muito complexo e que eu precisaria centralizar em uma única ferramenta. Tá? Chegando aqui já no ponto da premiação, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, o foco aqui, o projeto que foi premiado, que ganhou o terceiro lugar, foi um projeto que justamente contemplou essa centralização que a gente fez de WhatsApp, CRM, gestão jurídica e agora também agentes de IA dentro aqui do trabalho jurídico. Bom, Júlio, você me falou um pouco sobre qual era o desafio, mas eu queria entender um pouco mais como tecnologicamente por trás, como é que você fez para ter essa virada de chave? Lucas, aqui eu não me sinto tão confortável para responder, porque eu estou com o cara com o mestre aqui do meu lado, que arquitetou tudo isso. Eu planejei, eu tive a visão, mas quem realmente conseguiu definir a arquitetura dos processos, enfim, é claro que eu participei dessa discussão, mas o mérito aí é todo do Matheus. Bom, vamos lá. O que a gente fez exatamente para conseguir fazer essa centralização completa? A gente, há muito tempo já vinha buscando uma ferramenta centralizada que conseguisse realmente resolver todos os aspectos de gestão do escritório, realmente centralizar tudo isso em apenas um único software, uma única solução. Então, a gente implementou o Bittrex 24 junto também com as tecnologias desenvolvidas pela advocacia escalável, né? Com a centralização de fluxos, automações e agora também o treinamento de agentes inteligentes usando o IA. Então, a gente faz um treinamento específico, por exemplo, desses agentes para atendimento comercial, para atendimento de andamento processual, para leitura, resumo e também ações do advogado com essa intimação recebida dentro do nosso único software. Ali você tem uma comunicação interna em um único lugar, tudo isso usando tecnologia de ponta e de alta qualidade para gerar ganho de performance e eficiência dentro do escritório. Bom, Matheus, é muito interessante essa solução, mas eu gostaria de entender um pouco sobre a questão da análise dos dados. Como vocês fazem para analisar esses dados que vocês vão ter ali durante, por exemplo, atendimento com o cliente, gestão de processos? Porque eu vi que está tudo integrado, mas ao armazenamento de dados, o escritório vai conseguir entender um pouco sobre, por exemplo, lead time, sobre questões de decisões dos processos, naquele momento de gestão processual também. Como que isso acontece? Vamos lá. Dentro do Bittrex 24, em uma única solução, a gente também tem um criador de dashboards. E dentro desse criador de dashboards, a gente consegue centralizar todos esses dados e analisar dados comerciais, dados de gestão, timesheet, por exemplo, de tarefas, né, elaboração de documentos, como peças, agravo, apelação. Além disso, a gente consegue também centralizar nessa única ferramenta uma análise, por exemplo, de conversão, de vendas e também, por exemplo, taxa de resultado de processo, onde a gente consegue analisar, inclusive, essa taxa de procedência, onde a gente consegue analisar, por exemplo, qual produto performa melhor, qual tem um bom resultado na justiça, qual não tem, para conseguir ajustar a estratégia, inclusive, sobre fechamento e segmento de algumas ações. Bom, e agora vai uma pergunta para a Júlia. Eu gostaria de saber se com essa solução, como ficou a taxa de NPS do seu escritório? Ela diminuiu? Ela baixou? Você está avaliando a taxa de NPS? Não está? Bem interessante essa pergunta, tá? Porque uma parte ali dos nossos novos negócios necessariamente precisa vir de indicações e o cliente só vai indicar se ele estiver satisfeito. E o NPS é a melhor metodologia para a gente entender o nível de satisfação do cliente. Então a gente já faz a pesquisa do NPS aí há pelo menos 5, 6 anos, tá? Vem fazendo há um bom tempo.
E os números aí eles têm melhorado gradativamente. A gente tem alguns momentos chaves agora que a gente consegue pedir o NPS, que a gente entende ali que são momentos relevantes, tá? E em relação a essa parte aqui de NPS, o que mais que é importante a gente falar? Ainda eu percebo que o NPS é tímido nos escritórios de advocacia, apesar da indicação ser essa fonte de clientes. Então, acredito que tem bastante espaço para os escritórios pensarem mais ainda sobre o NPS. E um dos pontos, vamos colocar uma sequência de ações aqui que eu acredito que melhora o NPS, tá? Um dos grandes gargalos dentro dos escritórios de advocacia é a comunicação com o cliente. Quando você tem um CRM em que há a possibilidade de você manter uma régua de relacionamento com ele automatizada, você começa a falar com o cliente em uma frequência ali muito maior, tá? Então, você vai falar ali em momentos chaves do processo, você tem a obrigatoriedade de conversar com o cliente. Com isso, você vai passar para o cliente aquele sentimento de que você está cuidando ali do processo dele, enfim, você está realmente trabalhando no processo dele. Consequentemente, vai aumentando o nível de satisfação do cliente. Fora isso, você com CRM, que além de controlar as suas oportunidades comerciais, você tem a oportunidade também de controlar o seu fluxo de suporte de clientes que perdem andamento de processo, você automaticamente vai aumentar também a qualidade dessa etapa que é importante também do processo do trabalho, que é dar o suporte de andamentos para os clientes. Tá? Então, até é bem relevante, porque agora a gente está num momento aqui bem peculiar, que a gente está conseguindo sucesso com um agente de inteligência artificial que passa o andamento processual para o cliente. Hoje, aqui na feira, até trabalhando, eu tive a oportunidade de ver bastante esse agente, porque toda hora eu estava abrindo ele para ver em casos aleatórios, e eu vi situações que realmente me surpreenderam. Eu tenho certeza que esse agente ali atendeu tão bem ou melhor do que um humano atenderia, inclusive identificando o sentimento do cliente. Tá? E tentando tranquilizar o cliente ali conforme ele sentia. Enfim, então, em resumo, né? O NPS ele tem uma tendência de aumento quanto melhor você está tratando o cliente. Não necessariamente tem relação com a taxa de sucesso do processo. O cliente pode entender muitas vezes que os processos se perdem, depende, na verdade, de N situações, mas o cliente não perdoa se você mostrar um descaso com ele. Muito interessante, Júlio, porque muitos escritórios não se preocupam muito com a coleta do NPS. Então, muitas vezes não adianta colocar uma solução e você não vê resultado ali para o seu cliente. Então, o cliente ele é a chave do escritório. E aí eu gostei bastante do seu comentário, exatamente porque você falou da tendência na melhoria com a implementação de tecnologia. Mas uma dúvida que eu quero é saber como é que a tecnologia faz para ajudar nessa coleta de NPS e para ajudar ali na questão do andamento processual. Como tem sido as experiências, não só aqui, mas em outros escritórios de advocacia escalável, Matheus? Claro, vamos lá. Vou explicar um pouquinho como tem sido essa experiência. Bom, hoje na Engie Advogados, por exemplo, a gente faz essa pesquisa em 2 momentos muito específicos, que é depois de uma audiência realizada, onde você já tem o sentimento do cliente ali sobre o resultado daquela audiência, sobre o atendimento do advogado que conduziu aquela audiência também. Esse é um parâmetro, inclusive, para bonificação, né, de correspondentes, entre outros aspectos ali relacionados a essa atividade em específico. E também fazemos a coleta desse indicador na prestação de contas, que é um momento muito tangível que a gente consegue metrificar essa insatisfação ou muitas vezes essa satisfação do cliente, né? Inclusive, esse é um ponto muito relevante, porque dentro do nosso sistema, quando o cliente está insatisfeito, a gente não larga a mão, né? A gente consegue gerar, por exemplo, uma tarefa para o responsável daquele processo entrar em contato com aquele cliente e fazer a reversão desse cenário, pelo menos conseguir entender o porquê da insatisfação, né? Para que a gente consiga entender se realmente é um ponto tangível, que a gente consiga de fato resolver na nossa operação, ou se realmente é relacionado, por exemplo, a uma perca do processo ou algo assim, né? Algo relacionado a isso que não necessariamente está, né, no controle do escritório muitas vezes, né? Às vezes é uma mudança de jurisprudência que não necessariamente está dentro do controle do escritório, né? Então, ali você consegue ter isso muito factualmente, né, para conseguir tomar ações e melhorar a sua estrutura.
Hoje, dentro de outros escritórios, né, que a gente atende, dentro da advocacia escalável, a gente também aplica essa mesma metodologia dessa pesquisa em 2 momentos que são específicas tanto na audiência como também na prestação de contas. Bom, Matheus, mas um ponto-chave, que é um problema nacional em todos os escritórios de advocacia, é a questão do falso advogado. Eu queria saber o que vocês têm feito para combater o falso advogado no escritório de advocacia. Pode um dos dois responder. E eu queria saber se a inteligência artificial ela tem ajudado nisso ou não, porque, veja, nós temos um atendimento automatizado com inteligência artificial. Se ela não consegue mitigar o falso advogado, o NPS vai cair. Como você tem feito? Ou você, no caso, Júlio? Em relação ao golpe do falso advogado, lá no escritório a gente adotou uma postura de educar o cliente. Como que a gente tem educado o cliente? A gente utiliza um gatilho a partir do momento que a gente distribui a ação dele, tá? De criar uma sequência de envios de comunicação informando ele sobre como funciona o golpe, tá? Para que ele se previna e não caia. Nessa sequência, tá? Que eu inclusive participei do planejamento dela, a gente envia mensagens escritas, envia artes, tá? Para chamar a atenção dele, e também envia áudios, beleza? Então, tudo isso faz com que ali ele seja impactado ali em N momentos e tenha um grau de consciência maior sobre como funciona esse golpe e, consequentemente, acabe não sendo mais uma vítima. Em relação à inteligência artificial, ela está treinada, tá, para orientar o cliente, caso ele venha receber ali algum tipo ali de abordagem dos golpistas com documentação. O do golpista ele falsifica um documento dizendo que o cliente tem um valor a receber, enfim, o cliente muitas vezes pode até encaminhar esse documento ali para o escritório, então ela está treinada para identificar isso e orientar o cliente de que trata-se de um golpe, informar novamente nos canais oficiais do escritório para que o cliente ele consiga manter salvo ali os canais oficiais, enfim, ele identifica quais são os canais oficiais. E eu não sei se tem mais algum ponto aí, Matheus, dentro da inteligência artificial que ela faz, acho que você treinou, você deve saber melhor. Sim, vamos lá. Até reforçando um ponto, né, como que funciona essa cadência, né? Essa cadência de envio ativo, basicamente ela funciona durante todo o percurso do processo, né? Então, desde o momento em que a gente ajuiza a ação até o momento de uma prestação de contas. E sobre a IA especificadamente, que é um momento receptivo, né, a gente consegue informar os canais oficiais, como o Júlio já falou, reforçar inclusive alguns pontos, como que o Júlio realmente não entra em contato específico com os clientes. Os nossos canais oficiais são números específicos, né? A gente não fica mudando de números, não temos mais do que 2 números de atendimento. Então, isso ajuda muito a gente reforçar isso com o cliente e evitar que ele caia em novos golpes, algo assim, né? Ela também consegue enviar uma arte, né, informando sobre o golpe do falso advogado, né? Uma arte ali que fica mais visualmente agradável para o cliente. E também pode enviar áudios, né, enfim, tranquilizando aquele cliente e também informando para que ele não faça nenhum envio de informação, para que ele não repasse informações pessoais dele para o golpista, informações sobre as contas que ele possui, nem documentos pessoais, né, para que de fato ele não ocasione outros golpes que impactem diretamente a vida do cliente. Bom, Matheus, achei muito interessante essa solução. Nós conversamos muito sobre a comunicação externa, né? Mas eu gostaria de saber agora sobre a controladoria, porque esse prêmio, ele foi entregue a vocês por um motivo específico, a ideia de tudo em um, que é algo que gera muita curiosidade, porque muitas plataformas hoje têm tudo descentralizado, como o Júlio disse. Mas como tem sido a experiência na controladoria jurídica? É feito lá a abertura de prazos, né? Vocês conseguem contabilizar o tempo, conseguem trabalhar com prazos com o tempo para serem concluídos, como é a destinação, enfim, como funciona esse produto? É um dos dois, no caso. Bom, então é um ponto bem relevante, porque a gente trabalhou com software jurídico durante 15 anos lá no escritório. Então, fazer essa migração do software jurídico para esse sistema agora que a gente criou centralizado, não foi uma decisão fácil, tá? Mas eu tinha já, desde o primeiro momento que eu optei trabalhar com a base tecnológica do Bitrix 24,
eu já tinha essa visão e já falei no primeiro momento para toda a equipe que a gente faria em algum momento a gestão processual dentro do Bitcris 24. Isso está documentado até numa apresentação e de vez em quando eu relembro, eu gosto muito de relembrar isso para ver a materialização de uma visão. A gente tinha essa experiência de 15 anos num software jurídico super tradicional, que é responsável, inclusive, pelas maiores operações do país. Então, ele tem uma metodologia de controle de prazo muito eficiente. Era o que, com certeza, ele fez melhor. E a nossa solução, ela se inspirou nessa metodologia. A gente reproduz essa metodologia de controle de prazo que a gente vinha fazendo há 15 anos e que era muito assertiva. Inclusive, com o sistema de controle de prazo D-2, enfim, a gente fazendo ali uma experiência ali pro controller muito similar do que ele tinha ali no software jurídico. É claro que agora com algumas vantagens visuais, dele poder trabalhar com o quadro Kanban ali da gestão do controle de prazo, enfim. Essa parte, assim, ela é mais, digamos, conceitual aí de como a gente fez isso, mas em nível de detalhamento, eu acredito que seja interessante também a gente falar um pouco, eu acredito que o Matheus possa contribuir melhor. Perfeito, vamos lá. A nível de detalhamento, né, o que a gente tem específico, né, a concretização dessa visão? A gente trouxe todos esses processos que hoje estavam dentro desse software jurídico tradicional para dentro do nosso software e também integrou agora, junto com as novas tecnologias disponibilizadas pelo CNJ, do GEM, o recebimento das intimações e publicações. Então, todas as intimações e publicações são recebidas dentro da nossa ferramenta através de tarefas, inclusive junto com um resumo e as próximas ações para o advogado geradas através de uma inteligência artificial treinada pela nossa equipe. Isso facilita a vida do controlador, fazendo com que ele consiga lançar os prazos de uma maneira muito mais rápida, assertiva e fácil. Né? Em vez de ter que ler várias publicações durante o dia, né? Enfim, e fazer aquela leitura massiva de conteúdos pesados, ele consegue facilmente ver um resumo e também ter uma cola ali, basicamente, do que ele pode lançar para o advogado fazer. Além disso, a gente, dentro desse quadro Kanban, tem uma diferenciação em uma única tela de todas as intimações recebidas, todos os prazos lançados, todos os protocolos a serem feitos e também todas as conferências de protocolo. Além disso, nessa visualização, o próprio usuário consegue definir a forma que ele quer ver essas informações e também ordenar pelo menos pelo prazo, né? Então ele consegue ver, por exemplo, o que já está vencido, o que vence hoje, o que vence essa semana e na semana que vem, por exemplo. Além disso, através de 2 cliques, ele consegue fazer o lançamento de prazo dentro da estrutura da Engie Advogados, que já tem tudo padronizado, o que eles já tinham nesse software jurídico tradicional. Então, a gente já trouxe para a nossa ferramenta e com aproximadamente 2 a 3 cliques, o nosso operador, controller, consegue fazer esse lançamento. E qual que é a possibilidade que o cliente tem vindo para a advocacia escalável e trazendo sua operação para cá? Uma coisa que você não consegue ter em nenhum outro software jurídico de mercado, inclusive os grandes softwares, que inclusive estão aqui na Federal. Bom, a parte de comunicação. Então, através de mais 2 cliques, por exemplo, ele pode comunicar a audiência para o cliente 30 dias antes, 15 dias antes, 7 dias antes, 1 dia antes e 1 hora antes ainda dessa audiência, fazendo com que evite que o cliente não compareça a esse momento tão importante do processo. Além disso, comunica a sentença. A gente também tem a opção de gerar documentos, né, a partir de 2 cliques, utilizando informações que foram coletadas, evidentemente, desde o contrato fechado. Então, desde o momento da formalização do contrato. Então, tudo isso são formas do escritório ganhar eficiência e produtividade. Além disso, isso possibilita novas tecnologias. Muitos desses softwares jurídicos não possuem uma API, uma forma de integração. Então, hoje a nossa ferramenta possibilita isso e, por exemplo, estamos trabalhando em 2 novos projetos, que são o quê? Um gerador, né, de prazos, um controller IA que vai conseguir ler essa intimação e gerar esses prazos automaticamente dentro do nosso sistema. E, além disso, o peticionamento, inclusive, utilizando inteligência artificial também e peticionando, inclusive, iniciais. Então, esse é um dos desafios aí que a gente vem encarando e, com certeza, aí até o dia 14, que é a nossa imersão, estará tudo pronto para a gente apresentar isso para os nossos clientes. Bom, incrível tudo que foi apresentado até agora, mas o último ponto-chave que eu quero saber aqui é a questão de valores e custos. Com essa centralização, você economizou ou você teve que investir muito mais? Então, há o investimento inicial, né, mas a nossa perspectiva ali sempre foi ali de retirada de ferramentas. Eu estava num contexto ali de trabalhar com várias ferramentas, ali pelo menos 7 ferramentas,
e pagando quase todas elas. Algumas eu pagava para usuários, outras eu pagava por algum tipo de volumetria ali relacionado à quantidade de processos que eu tinha. Tá? Então, foi uma decisão de longo prazo, na verdade. Em algum momento, o meu custo foi um custo mais alto, mas com o tempo ele foi diluindo e foi cada vez mais, quanto mais eu fui saindo das ferramentas, mais ali eu fui economizando. Outro diferencial no sistema de custos, tá, é justamente que a maioria dos softwares jurídicos, por exemplo, eles vão cobrar ali por empilhamentos de usuário, ou seja, você paga um valor para 1, 2, 3, cada vez vai pagando mais, tá? Você vai comprando usuários. O que eu tinha anteriormente era assim. Ou elas também podem cobrar pelo teu número de processos. Tá? Então, quanto mais processo vai tendo, mais aumentando o valor da ferramenta. E muitas vezes isso chega ali num valor ali que você começou a inicialmente parecer atrativo e chega num ponto que você entende que está gastando muito com aquela ferramenta, que tem algo ali que realmente poderia ser um pouco mais viável. Na nossa sistemática, em relação a usuários, a gente trabalha num conceito de bloco de usuários. Você começa num bloco de 5, já pula para 50 e vai para 100 usuários. Tá? Sem aumentar significativamente, proporcionalmente, esse aumento do número de usuários. E a outra questão, a questão aqui da volumetria de aumento de processos, tá? Até tem relação com a nossa estratégia aqui de precificação. A gente adota um modelo que a gente não cobra conforme o aumento de processos, justamente para levar a bandeira da escala. Numa empresa em que tem um modelo de negócio que escala, ela aumenta a receita desproporcionalmente ao aumento do custo. Então, para nós, isso era uma coisa ali que um modelo de cobrança que a gente entende ali que é incoerente com o que a gente propõe para a advocacia. Júlio, muito interessante. Eu rodei todos os standards de alguns andares aqui. Eu analisei outros softwares para verificar a questão de custos e eu não vi nenhum que tem processos ilimitados até o momento, com tudo em um só lugar. Então, assim, eu achei incrível a solução de vocês, né? Mas antes de finalizar esse momento, eu gostaria de um último ponto. Eu gostaria que vocês fizessem um convite para a imersão lá em Curitiba, que eu acredito que vai transformar a advocacia de uma forma jamais vista. Vou fazer esse convite então, inclusive em nome do meu sócio aqui, Júlio Angel, que é um nosso grande estrategista, que pensa também, a gente pensa muito não só na lucratividade desse negócio, mas fazer algo muito relevante. Então, se você é advogado hoje, gostaria de escalar a sua advocacia, quer crescer sustentavelmente, financeiramente, né? Quer ter um escritório que de fato consiga crescer sem, evidentemente, aumentar o seu custo, né? E evidentemente aumentando o seu lucro, sua receita, participe da nossa imersão, a única imersão do Brasil 100% focada na escala da advocacia. Lá teremos grandes representantes de tecnologia, de gestão, financeiros também, entre outros temas que a gente vai abordar, como gestão, entre outros pontos. Então, gostaria de estender esse convite a todos os advogados aí do Brasil para participar da nossa imersão em Curitiba no dia 14. Então, se você quiser saber mais sobre a imersão, coloca um comentário informando que quer saber mais sobre a imersão. Aproveita também, comenta quais são os principais desafios no escritório de vocês, que aí a gente aproveita, né, e entra em contato para fazer uma análise ali detalhada e ver quais são os gargalos, o que a gente pode oferecer para vocês, para que vocês também possam ter esse mesmo sistema da premiação e consigam escalar na advocacia, tá bem? Agradecer pela conversa, foi bom demais, tá? No momento, para nós aqui, muito significativo, um momento que premiou, coroou um trabalho que veio, na verdade, teve origem lá em 2013, como eu digo, eu gosto de repetir isso, que foi quando eu digitalizei, quando eu iniciei o processo de digitalização da minha advocacia. Em relação ao evento, eu só gostaria de complementar, ele é um evento prático, com gestores que estão na labuta, não é motivacional, não é sobre empreendedorismo, entendeu? Empreender, a gente sabe que os advogados são empreendedores, não é sobre questão de direito, tá? A gente sabe que eles sabem a parte técnica, é 100% focado em gestão, com participação de muitos gestores, não é um evento meu que só eu estou no palco, mas com com gestores que estão na prática, que estão ali na trincheira do dia a dia aí, aplicando aí práticas como essas, que, enfim,
Essa aqui ganhou essa premiação de terceiro lugar, mas a gente teve outras práticas também no nosso escritório que foram reconhecidas, né? Não ganharam a premiação, mas foram reconhecidas como práticas aí eficientes dentro dos escritórios de advocacia. Então é isso, fica o convite 14/11 em Curitiba, no Hotel NH The Five.